Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. É um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. No Conexão Alfa falamos sobre a vida e sobre os mistérios do destino. A nossa visão filosófica é das dinâmicas do inconsciente. Nós nos especializamos dentro da saúde mental, naquela área onde parece que vai, mas não vai, parece que melhora, mas não melhora. E aí nós, no IPTH, desenvolvemos uma metodologia para ajudar as pessoas a sair dessa síndrome de repetição. Às vezes a pessoa, por mais que lute, por mais que tente, não consegue sair da depressão, não consegue sair dos problemas, não é mesmo, Mayusha? É mesmo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo maravilhosamente bem. Sobre o que nós vamos falar hoje? Antes de falar sobre o tema, nós vamos falar sobre as atividades do IPTH. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos palestras públicas aqui no Instituto e também são transmitidas ao vivo e online essas palestras. Se você não puder vir daqui, você pode acessar www.ipth.com.br/rádio ou clicar na aba rádio, que você poderá assistir onde você estiver. Também temos todas as sextas-feiras, às 19h30 e todos os sábados, às 14 horas, constelações sistêmicas, onde você poderá vir trazer um tema para ser constelado, ou também você pode vir para conhecer a metodologia ou para nos ajudar também aqui durante as constelações. Nós também temos atendimentos psicanalíticos e sessões de body talk, todos os dias de segunda a sexta e sábado de manhã. E temos também aulas de Kundalini Yoga, que a Kundalini Yoga é de segunda e quarta às 19 horas, terça e quinta às 18h30 e todos os sábados às 11 da manhã. Agora nós vamos voltar aqui para o tema, do Conexão Alfa. Nessa série de programas de 2015 que nós começamos a gravar, a gente tem procurado falar de temas muito importantes. A gente falou primeiro sobre morte, todas as formas de morte, o que acontece com as pessoas, que se suicidam ou que praticam um homicídio ou um aborto. Então, após essa conscientização de toda essa parte e depois de falar sobre a vida e a felicidade, nós tentamos agora entrar sobre segredos de família. Isso é muito comum, Dr. Celso? Muitas famílias guardam segredos, as 7 chaves, e não passam para os seus descendentes esses segredos. Segredos até que fazem parte, às vezes, esses descendentes têm a ver com isso, mas eles não falam por medo de desestruturação da família. Mas o que eles não sabem, muitas vezes, é que mesmo sem saber, a desestruturação acontece, Dr. Celso? Explica pra gente. Na verdade, a desestruturação da família acontece quando os segredos são guardados às 7 chaves. Sim. O que acontece na nossa cultura é uma cultura bastante repressiva, Sim. Repressiva que fala? Não. É uma cultura castradora. Nós não podemos errar, diz a cultura. E se errarmos, as pessoas poderão nos taxar, poderão nos criticar. E as pessoas, a grande maioria, tem um grande cuidado com esta questão. Agora, eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para estas verdades que ficam ocultas na família e adoecem a família depois. Todas as verdades, os acontecimentos, os eventos que são guardados às 7 chaves, ela se transforma com o passar dos anos naquilo que na psicanálise sistêmica chamamos de não dito. Nós temos 3 fatores de acontecimentos ocultos guardados em segredo na família. O primeiro é o não dito, depois o indizível. Esses 2 elementos, ou essas 2 situações, eles criam um terceiro, que é o cripta. Então nós sabemos que quando a pessoa tem um problema, ele não sabe de onde vem, por mais que ele lute, por mais que ele trabalhe, por mais que ele se esforce, ele não consegue dar uma alavancada na vida. Nós sabemos que atrás do histórico genealógico existe um cripta, ou existe
um não dito, Mayusha? Vamos por partes agora, então. O que seria o cripta, primeiramente? O que seria o não dito e o que seria o indizível? O indizível. Veja bem, o cripta é o resultado do não dito e do indizível. Vamos então por partes. O que é um não dito? Vou usar um exemplo muito comum e que as pessoas que participam conosco nas constelações, eles acompanham quase que semanalmente eventos onde aparece o não dito. Vamos dizer assim, que um parente, um familiar, ele morreu de uma doença autoimune, de tuberculose, ele ficou louco, como dizia antigamente, foi internado, ninguém foi buscar o corpo. Isso é o não dito, é feio dizer que tem um parente que morreu louco, ou então é feio dizer que tem um parente que ele foi assassinado num assalto. Então isso é guardado a sete chaves e as pessoas são excluídas, essas pessoas que tiveram esses destinos especiais, eles são excluídos. E estas exclusões causam uma ressonância que são captadas pelas gerações vindouras. E esse é o não dito, né? Sim. O indizível, Mayusha, é pior ainda. O indizível é, por exemplo, quando acontece um incesto na família. Um incesto na família é quando o pai tem um filho com a própria filha. Sim. Ou quando o vô abusa da neta e assim por diante, o tio abusa da sobrinha. Esses são os incestos familiares. Isso é o indizível, não se diz isso para ninguém, não se conta. Claro que não deve contar mesmo, não deve anunciar no rádio quando isso acontece. Mas entre os familiares, isso precisa ser dito. E um outro indizível também, que é bastante complicador, é quando acontece uma morte encoberta. Então a pessoa, vamos supor que um membro da família mata alguém e não conta para ninguém e enterra o corpo. E aí a família, alguns poucos membros ficam sabendo, mas não contam para ninguém. Isso é o indizível. Então nós falamos sempre, e nós vemos aqui no destino das pessoas, que o não dito e o invisível, ele cria, o indizível, né? Ele cria aquilo que nós chamamos de cripta. O cripta cria uma ressonância avassaladora. Ela vem destruindo quem encontra pela frente. As pessoas desenvolvem dores de cabeça incuráveis, enxaquecas que não tem remédio que pare, depressão, pânico. Muitos síndromes de pânico têm as suas origens no não dito ou no indizível, no caso do cripta. E também o mais grave de todos, quando acontece o indizível, é quando acontece uma morte e a família encobre que aquele familiar matou alguém e cobriu o corpo. Ninguém soube o que houve, não soube quem matou. Traição do marido ou da mulher entra no dito, no indizível? Não. Esse já é uma outra ressonância, mas o não dito e o indizível é mais nessa linha mais pesada, sabe? Que a sociedade tem lá as suas razões, vamos dizer assim, né? Para esconder. Isto é funesto. Uma criança, assim, a mãe teve um relacionamento com uma pessoa e aí a pessoa vai embora, ela engravidou, essa criança nasceu e ela não diz quem é o pai, entra no não dito. Esse aí é o indizível. Também é indizível. E essa criança fica perdida. Essa criança, como o exemplo que a Mayusha falou, sobre a mãe engravida de alguém e esta gravidez é atribuída ao suposto pai, né, um outro relacionamento, e de fato aquela criança não é filho de quem ela pensa ou de quem a mãe disse. Isto é terrível para a pessoa e para as gerações vindouras. Quando às vezes é mesmo filho daquela pessoa, mas a mãe perdeu o contato. Foi uma noite, ela engravidou e sumiu. Ela não sabe nem onde está, não sabe, só sabe o primeiro nome, não sabe o sobrenome, não sabe como encontrar. Isso. E ela também não quer encontrar, entendeu? Aí é uma outra situação. Aquele filho daquela aventura amorosa, ele não consegue interagir com a força do lado paterno. Então ele fica como um motor elétrico trabalhando numa fase só, porque não está inserido nele o histórico genealógico do lado do pai. Mas o mais grave que entra também no indizível
É esta a questão, Mayusha. De que achar que é filho de um pai, mas é de outro. A mãe sabe que não é filho daquele homem, mas ela esconde. E aí então aquele filho começa a ter os mais variados problemas. Ele começa a ter problema em todas as áreas da vida. Quando não entra em depressão, tenta suicídio, muitas vezes suicida mesmo. Porque ele não tem a força genealógica do lado do pai, ele não tem aquele reconhecimento. Entendeu? Eu acho que, entendi. Nessa questão que você falou sobre falar sobre o não dito indizível, eu acho que seria bom a gente deixar bem claro que é não deixar oculto, mas é também não sair falando mal da pessoa. Não, né? Porque essa pessoa, nenhuma, de alguma forma, ela entrou numa ressonância aí de seguir o destino de algum antepassado. Então, ela não, muitas vezes ela não está no papel de agressor, mas sim de vítima também. Sim, né? Também. Mas o interessante, por exemplo, do indizível, quando aquele filho não é filho de quem ele acharia que ele é. E a mãe sabe. Como que pode fazer? Vai ter que procurar esse pai? Vai ter que contar para o filho? Não necessariamente. Precisa trabalhar isso de uma forma sutil, e a terapia do inconsciente é a ferramenta ideal, porque nós montamos o contexto da família através de representantes, e aquele amor que estava represado lá no pai, que talvez nem sabe que gerou o filho. Então, nas constelações familiares, é possível estruturar esta família de origem e fazer com que o amor volte a fluir, trazendo a força que aquele filho precisa. Mayusha. Então, se eu sei que na minha família tem algum segredo assim muito grandioso que todo mundo encobriu, mas eu sei que existe um segredo, mas não sei o que é, e vejo que a minha família está sofrendo vários problemas financeiros, as pessoas não conseguem ter um relacionamento tranquilo, eu posso procurar o IPTH para fazer uma terapia ou uma constelação, mesmo sem saber o que é o segredo, e isso vai ter uma abertura? Sim, porque a terapia do inconsciente, o nosso inconsciente sabe tudo, conhece todas as dinâmicas da vida, tanto nossa quanto da família. E nós podemos acessar esses registros, né, que estão ocultos, e nas constelações familiares também pode tranquilamente aparecer, vir para a luz aquilo que estava oculto há 5, 6, 7 gerações. E aí que nós aconselhamos as pessoas a não comentarem os detalhes da constelação. Por quê? Este segredo deve ser mantido em segredo, mas precisa trabalhar esta ressonância e aí dar um lugar para aquela situação no coração do descendente, do familiar. Aí deixa do cripta enviar a ressonância que adoece as pessoas. Quem mais sofre aí dentro desse não dito do indizível? Sempre os filhos, os netos ou bisnetos. Sempre tem um histórico que vem depois da segunda ou terceira geração. Os filhos da pessoa que fez o segredo. Às vezes nem os filhos, mas os netos. Lá pela terceira geração, o cripta começa a trabalhar mais forte. Até nós temos uma palavra que nós falamos sempre, Mayusha, bastante... O programa está quase acabando. Só para concluir, o cripta sempre sai do túmulo, entre aspas, na segunda geração após o problema ter ocorrido. Por exemplo, o pai cometeu um homicídio, o filho não vai ter tantas ressonâncias, mas o neto com certeza vai. O programa Conexão Alfa de hoje chegou ao final. Você pode continuar seguindo os nossos vídeos, as nossas atividades lá pela internet. Acesse lá. Até mais. Um grande abraço.